Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, todos aqueles que acompanham o nosso programa Espírito, Amor e Caridade, mais uma vez aqui nós estamos para estudarmos juntos, né? Um tema trazido à luz da doutrina espírita. E esse tema é o juízo final. Então, nós veremos aqui o que significa na visão espírita. E o nosso convidado de hoje é o nosso companheiro, já conhecido, nosso irmão, Can Robert, né? Lá do Rio de Janeiro, nosso amigo, também lá trabalhador da Seara, aí, né? Divulgador da doutrina espírita, com palestras, com programas espíritas também na Rádio Rio de Janeiro, enfim, é esse aí. Aliás, como nós agora estamos transmitindo o nosso programa desde o ano passado, não só para a cidade de Teresópolis, pela TV Cidade, canal 9, né, e 14.1 em HD, como também pela cidade de Petrópolis, né, pela distribuidora Speed Faber, lá o canal 38.3. E São José do Vale do Rio Preto, pela GSAT, canal 19. Nova Friburgo, também pela Speed Faber, 39.4 em HD. Então, meus amigos, nós aqui estamos para estudarmos juntos esse tema relevante e, principalmente, né, devemos abordá-lo porque, nesses tempos de transição, a crença milenar desse juízo final, devemos estudá-lo à luz da doutrina espírita, para, primeiramente, as pessoas saberem qual é a posição, né, da doutrina espírita. Então, eu gostaria antes, agora, que o nosso companheiro Can Robert fizesse a sua apresentação, porque muitos não conhecem. Como nós estamos agora, nosso programa sendo transmitido nas cidades vizinhas, né? Petrópolis, Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, e porque os nossos colaboradores, né, e os nossos telespectadores de Teresópolis, com certeza já o conhecem. Mas, então, Can Robert, faz aí a sua apresentação para os nossos amigos aqui de outras cidades vizinhas. Bom, Juarez, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade, a você, a equipe do SEAC, a qual eu também me considero um trabalhador voluntário ali, à distância, mas sempre que possível, estando presente com vocês. Ao Walter, que está nos acompanhando aqui, fazendo a nossa gravação, nos preparando, e a todos os demais. Bom, eu trabalhador aqui do CSX, Centro Espírita Chico Xavier, em Jacarepaguá. Temos também nossa participação diversas outras casas, como o Juarez falou, que, por misericórdia, nos concedem, muitas das vezes, o espaço para uma reflexão, um estudo e uma troca. Em momento algum, vou me antecipar, estarei aqui vindo para ensinar algo, mas para podermos trocar reflexões nossas e darmos andamento naquilo que a doutrina espírita mais preza dentro dos seus pilares. Depois da caridade, o estudo, o esclarecer-se, a libertação. Temos um programa na Rádio Rio de Janeiro, aos sábados, às 11 horas. O programa chama-se Isso é Papo de Espírita. Me desculpem aqui o ruído de fora, é o ruído de rua, de setor urbano. E temos também um outro programa na Rádio Rio de Janeiro, junto com a Isabel Nascimento, nossa companheira também no Isso é Papo de Espírita, que trata sobre a Gênese, que chama-se A Luz da Penumbra, todas as quintas-feiras, às 9h. Bom, feitas as apresentações, te devolvo a palavra para que a gente possa iniciar a nossa tarefa.
Muito bom. Então, minha gente, já como é de costume, lemos sempre uma página desta obra Minuto de Sabedoria para a nossa reflexão inicial. E hoje nos coube a de número 91. Tudo coopera para o bem daquele que amam a Deus. Então, manifeste constantemente a todas as criaturas que são a manifestação da divindade em redor de você. Deus revela-se ao homem através do próprio homem. O melhor meio de amar a Deus é saber amar o próximo, relevando-lhe as faltas, compreendendo seus problemas e ajudando-o em todas as circunstâncias. Assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amando o seu próximo. Jesus vinculou esses dois mandamentos num único só. E assim, eu convido a todos os nossos irmãos, companheiros, que estejam sintonizados conosco para esse estudo de hoje, que possam agora juntos, todos nós, elevarmos nossos pensamentos a Jesus, o meigo Rabi da Galileia, este sol espiritual de nossas vidas, que nos alimenta a alma com esta mensagem do Evangelho libertadora, para aqueles que querem realmente, verdadeiramente, cumpri-los, não totalmente que nós sabemos da nossa dificuldade, mas pelo menos nos esforçarmos em procurar cumprir os seus ensinamentos, que é esse roteiro seguro para a nossa libertação espiritual, para a nossa redenção espiritual. Assim, é sob as bênçãos do Mestre, dos mentores amigos que nos inspiram e que nos intuem a todo a buscar sempre o caminho do bem. Assim, sob as bênçãos de todos esses irmãos superiores, de Jesus e de Deus, nosso Pai, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, eu, como sugeri o tema, eu sei que ele deve ter preparado aí, mas é importante lembrar que, primeiramente, nós, espíritas, não utilizamos esse tema. O termo não está contido nas nossas obras. Não está contido, não é? Então, essa expressão do juízo final, anotei, ela tem a interpretação da Igreja Católica Apostólica Romana a respeito do julgamento final, que encontra-se, inclusive, as pessoas acham que aquele julgamento final encontra-se lá no Apocalipse, né? Muito bem. Onde ocorrerá a escolha dos eleitos? Só para a gente ter uma ideia, o Can Robbins seguir. Neste dia em diante, a partir deste entendimento, ninguém tem, a partir de quem tem esse entendimento, né? Ninguém mais sairá de onde será destinado. Pois, portanto, então o purgatório católico sumirá e a criatura será destinada definitivamente ao paraíso ou ao inferno das penas eternas. Bom, fiz essa síntesezinha, né, porque é a ideia que prevalece ainda nos segmentos católicos, principalmente, que esse termo foi trazido, né, pela interpretação da Igreja Católica Apostólica, mas que também outros segmentos cristãos adotam. E agora nós vamos passar a palavra ao nosso companheiro, Can Robert, para ele nos trazer paulatinamente, claro, né, ponto a ponto, a ideia e como a doutrina espírita entende este juízo final, entre aspas. É contigo, amigo. Muito obrigado mais uma vez, Juarez. O tema é um tema enriquecedor para nós, porque em tempos de agora, onde todos estão correndo como se não houvesse amanhã, tudo tem que estar num imediatismo, né? A gente vai explicar que não precisa nem tanto de um, nem tanto do outro. Existe uma ponderação que é a criação pelo Pai maior, que é a relação divina que nós temos com esse Pai de múltiplos universos, de múltiplos mundos, e que nos concede aqui, onde estamos,
a reoportunização, sempre através da reencarnação, de estarmos partindo de um ponto onde paramos para evoluirmos sempre. A doutrina espírita, ela trata um tripé e começa pela ciência. Nós já tivemos oportunidade de falar isso aqui, vamos falar tantas outras quantas, porque isso, primeiramente, nos traz a consciência daquilo pelo qual estamos estudando e que estamos usando como baliza para o norte íntimo de cada um de nós, que é Jesus e essa doutrina esclarecedora. Kardec começa com o preâmbulo dele na busca de um entendimento de um fenômeno através da ciência. Então, um dos pilares da doutrina espírita, que é o que estamos abordando, iniciada ali no século XIX, é que nós temos ciência, filosofia e religião. Nesse contexto, Kardec, quando apresenta, ele já vem colocando uma disruptura, é um termo muito usado hoje, mas já em ocorrência à época, é uma disruptura de todo esse tecido do que você acabou de falar. Que existe o juízo final, ou o final dos tempos, ou o fim do mundo, ou tudo. A gente pode começar de agora, bem recentemente, para trás. Por quê? Primeiro, na cultura egípcia, estava lá. Osíris que ia fazer a avaliação e separar. Até tinham todas aquelas crenças, quando morriam os faraós, como deveriam ser enterrados, aquilo que levavam, aquilo que precisavam. Enfim, isso faz parte de um livro de história que eu acho que é muito importante estudar, mas não nos cabe aqui. Mas, nesse tempo, já havia. Havia também a cultura, além do judaísmo antigo, o judaísmo moderno, que ele traz. Houve uma fusão, houve uma mudança. E no judaísmo, lá na Bíblia já judaica, na Tanakh, você já encontra, inclusive em obras também apócrifas, consideradas apócrifas para os judeus, em algumas, que você encontra a citação do juízo final, do julgamento, o julgar, né? E tudo isso vem ao longo da nossa história. Agora, a gente tem que levar em conta uma coisa, Juarez. Isso está na base do que o homem conhece da história nossa agora, que, infelizmente, algumas religiões ainda se apegam ao fato do criacionismo. Ou seja, tudo teve um momento recente pela história do homem. Nós estamos falando de uma ciência que nos mostra um universo como o Big Bang há mais de 13 bilhões de anos atrás e querem limitar tudo o que somos em termos de formação atual dentro de 10 mil anos de história. Olha, 10 mil anos de história é menos do que o tempo do que nós, como sapiens, cruzamos de um continente pelo outro, lá em cima, no Bering, no canal, lá em cima, no espaço de Bering, entrando pelo Canadá e nas Américas, no que hoje é Canadá e as Américas, para estarmos povoando esse lado, que foi mais ou menos há 15 mil anos, que também é o tempo em que deixamos de ser nômades para tornarmos as primeiras tribos. Ora, final do mundo é um juízo de valor. Por quê? Porque está baseado em crenças locais. Vamos pegar uma coisa, Juarez? Você está lembrado o chamado festival que foi em 2004? É 2004. O calendário maia, que o mundo ia acabar no dia 21 de dezembro. Antes do Natal, inclusive, até teve gente que deixou de comprar presente, porque já sabia que o mundo ia acabar e não ia precisar gastar com aquilo. Né? É uma verdade. Nós tivemos esse evento. Houve uma divulgação muito grande. Fizeram até um filme aí. Fizeram. O Divaldo Franco, um grande orador, um divulgador e um dinamizador da doutrina espírita, muito respeitado no Brasil e no exterior, ele trouxe, inclusive, uma explicação a respeito de tudo isso, de um calendário que era findo, porque era um calendário que projetava 5.125 anos, e quando ele acabava a conta, parece que acabava o mundo. Era como se fosse um barranco e tudo acabava. Então, se nós pegarmos isso, nós vamos vendo que a construção da doutrina espírita, Jorge, ela nos traz, ponto a ponto, como você mesmo falou no início do programa, um esclarecimento do ser, da sociedade e da família onde esse ser está inserido,
do mundo, ou melhor, até do país e do mundo onde estamos vivendo, porque muitas são as moradas do meu pai, está lá, mas quando se faz a interpretação, a lei de uma letra dura, fica muito difícil, fica tudo no lógico. Vamos interpretar um evento? 1775. Um grande terremoto devastou a cidade de Lisboa. Quem teve a oportunidade de visitar Lisboa sabe que a Lisboa que visitamos hoje não tem quase traço algum da Lisboa medieval e histórica, porque ela foi destruída, morreram quase 100 mil pessoas. Então, você imagina que se aquelas pessoas estavam ali naquele momento, eu estou falando de 1775, o que pareceria naquele momento, e foi escrito, inclusive, naquele momento, fim do mundo. Era o fim do mundo. O começo, foi muito engraçado isso que se encontra os historiadores colocando, que por conta da Igreja Católica ter difundido desde o século III pós-Cristo o final do mundo, aquela forma de colocar, olha, você colocou, inclusive, eu vou abrir aqui um parênteses, você está no purgatório, vê o que você faz aí, porque daí é que eu vou decidir se você sobe ou se você desce. Ainda tinha isso, né? E lembrando que o ponto mais profundo nosso aqui no planeta são as Fossas Marianas, com aproximadamente 10 mil metros, 10 quilômetros, o que é um nada em termos de distância. Então, aquele oceano devia estar purpulhado de almas perdidas. Então, a gente leva em conta que, naquela época, por conta disso, parecia o juízo final. Já na China, foi na China, 1536, deixa eu pegar aqui, não, 1556, na cidade de Xi'an. O chinês não tinha contato com a doutrina católica. Não tinha essa. A religião deles era vasta, era múltipla, eram múltiplos deuses. Para eles foi um evento e matou 800 mil chineses naquela época. A China já era grande até na Idade Média. Então, nós ficamos avaliando hoje como o judaísmo trouxe profundas raízes históricas dentro do catolicismo, que, por sua vez, por ser a religião mais adotada, e não vamos entrar em méritos de questões disso ou daquilo, mas no Ocidente ela teve uma grande... As outras vertentes cristãs, não católicas, mas cristãs, adotaram, porque era um discurso bastante interessante. Veja bem, uma das coisas que colocavam a sociedade em muitas localidades do nosso planeta, de um conforto com essa ideia, é que, sendo temente a Deus, no momento do juízo final, se eu me comportar, eu estarei indo para o céu, alçando aos céus, em vez de estar sendo remetido para o inferno, e lá terei vida eterna. Certo? Era essa a ideia, esse o conceito. É quase o conceito que eu fico pensando, assim, guardadas as proporções, de quem começa a trabalhar pensando na aposentadoria. Você já deve conhecer muita gente. Eu e você, não. Nós estamos trabalhando até hoje, já passamos da nossa data de aposentadoria, a gente sabe que é de manga arregaçada que a gente chega lá. Mas tem pessoas que começam, Juarez, infelizmente, por conceitos passados e por modelos de educação, que a pessoa começa a trabalhar e liga o reloginho de começar a contar o tempo para a aposentadoria. Era mais ou menos isso que acontecia quando você produzia um domínio. Porque a pessoa, para ser boazinha, tem que ser temente, temer a Deus. Olha que Jesus veio, há mais de 2000 anos, para mostrar um Pai único, de justiça e amor, um ser superior. Passado todos esses anos, chega a doutrina espírita no século XIX, com o senhor Kardec, e ele começa a obra primeira da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos, com a seguinte questão: que
é Deus. Ele não perguntou o que é Deus, quem é Deus, ele pergunta que é Deus. E daí a grande disruptura em tudo que aconteceu, porque quando ele pergunta que é Deus, causa primária de todas as coisas, ele tira exatamente aquilo que estava sendo colocado há milhares e milhares de anos, ou dezenas de séculos já pela nossa Igreja Católica, e acaba naquela Capela Sistina, quem teve a oportunidade de ver lá em Roma, na Itália, no Vaticano, aquele momento em que Deus está quase tocando, essa imagem é muito conhecida no mundo, a imagem de Adão quase tocando o dedo de Deus. Um ser que é um pouco maior que Adão, um pouco mais velho, um pouco mais forte, mas que tem o formato humano. É o formato humano. É o que a nossa mente, o máximo que ela conseguia atingir à época, porque eu estou falando isso hoje, né? Mas eu sou espírito encarnado de tantas outras, é aquela. No que você contribuiu nas outras encarnações, né? A gente sabe disso hoje. Então, ficava muito limitado. E a doutrina espírita ela é disruptiva, porque ela diz que, de fato, se há julgamento, eu tenho que olhar aqui o tempo, nós estamos com 4 minutos, se o Walter... Aqui, ó, o fim do calendário maia era 21 de dezembro de 2012. Isso. E nós vamos olhando, fazendo a correção aqui, calendário maia, 21 de dezembro de 2012. Nós tínhamos, então, a palavra de que você criava uma disrupção onde o ser é responsável pelas suas atitudes. Nós somos resultados das nossas decisões. Ao contrário daquele ser bonzinho que ficava esperando uma vaga de um alojamento no céu e que ele tinha que ser totalmente cooperativo, isso era conveniente até de uma certa forma num controle social. Você tinha um controle de uma grande massa, criava dessa forma, tanto que você não tinha nem acesso à Bíblia, você podia acessar, mas como você não falava latim e não tinha cultura para tal e educação, aquilo ficava ministrado na forma de você ter uma sensação de um esclarecimento. As missas, até 1960, elas ainda foram, aqui no Brasil, ministradas em latim. Então, havia um domínio. O que a gente vai deixar para o segundo momento nosso é entrar com a doutrina quando ela está chamando o ser para a sua responsabilidade, que ela está dizendo, cuida da tua vida, em vez de ficar cuidando e dominando a vida do outro, e entende a razão do porquê estar aqui. Mas nesse primeiro momento, a gente precisa só deixar para o nosso telespectador aí de Teresópolis, da cidade de Petrópolis, São José do Rio Preto e também Nova Friburgo, a memória, e todos aqueles que venham nos alcançar em gravação pelas mídias diversas, a memória do seguinte: não tem o tempo final, tem o tempo do ajuste de cada um. Fica o desafio para a gente, no segundo tempo, começar a pensar que dia, juízo final, nós temos o tempo do ajuste de cada um. Com você novamente, Juarez, a palavra. Bom, minha gente, então, olha, o nosso primeiro bloco voou aí, né? Então, nós vamos agora para o nosso intervalo e já retornaremos já, dando continuidade ao nosso estudo de hoje. Então, vamos lá, Walter. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante.
ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, retornando aí ao nosso estudo de hoje com o tema o juízo final, né? Claro, sob a ótica da doutrina espírita, retornamos aí ao nosso companheiro Can Roberto para dar continuidade aí ao seu pensamento e os seus estudos, né? Aí passando para nós. Vamos lá, meu amigo, é contigo. Bom, retomando aqui sobre o tema tão instigante que é juízo final, nós vamos aqui lembrar que a visão de mundo, ela depende da nossa evolução íntima, mas, sobretudo, de um conjunto chamado ciência. Então, se a luz da ciência orienta a vida no planeta hoje, junto com todas as demais orientações, tem as religiões, tem a filosofia, mas a ciência tem essa importância, negá-la é negar a própria consciência, a própria razão. Chegarmos à conclusão, como aconteceu, nós podemos buscar, que foi motivo de uma obra que Divaldo trouxe psicografada, que foi em 2004, o grande tsunami provocado por um terremoto lá na Indonésia. Mais de 250 mil pessoas desencarnaram naquele momento. Em poucas horas, a devastação material e de vidas foi enorme. Se nós estivéssemos vivendo tempo 100 anos atrás, eu colocaria só 100 anos atrás, a visão daquele instante seria para nós a de um juízo final. Como tem a alegoria da Arca de Noé, onde tudo é destruído e somente dali começa novamente, como se assim Deus estivesse brincando e fôssemos peças de um tabuleiro, onde o Criador brinca com a criatura. Fica um pouco difícil, sem criar uma cisma, e sem querer trazer um juízo de valor, mas a gente tem que reconhecer que finda a nossa razão quando, à luz da doutrina e da ciência, a gente consegue, é só pegar a obra Gênese, por exemplo, começar a estudar. Né? A gente vai entender que não há maneira de pensarmos em um juízo final, mas existe uma maneira de pensarmos num resultado de juízo em consequências. Causa, consequência. Causa, consequência. Doutrina, os espíritos, através de Kardec, do senhor Kardec, nos colocam isso claramente. Somos hoje resultados de múltiplas experiências, encarnados ou não, espíritos imortais, temos uma vida e múltiplas experiências, encarnados ou erráticos, que é quando o espírito não dispõe do corpo, para termos as nossas experiências evolutivas. Ora, quantos juízos finais, como espíritos que somos hoje, juízos finais nós tivemos como ameaça ou que vivenciamos? Não sei. Você e eu, não vou dizer certamente, mas um de nós poderia estar lá em Portugal, lá na cidade de Lisboa, em 1775. Seria. Poderia ser um chinês? Poderia. Nós não temos uma leitura passada nossa, nós temos uma certeza de vidas passadas, razão das consequências e do atual situação. Então,
O juízo final para a doutrina não existe. O que existe é um processo contínuo de evolução. Você, hoje, já não é a pessoa de ontem e amanhã deve, por merecimento, por busca sua, ser um pouco melhor. Ah, quando eu morrer, tudo acabou. Olha só, você pode ser um descrente de você mesmo, mas eu chamaria a razão de pensar o seguinte: então, por que viveu até agora? É simples assim. Se com a morte tudo termina, por que essa criatura que entende isso viveu até agora? Ou por que essa criatura se acha um pouco mais à frente no direito de crer, que eu entenderia até como um exercício, uma falta de exercício, né, da consciência. Por que essa criatura nasceria, viveria, morreria e ficaria aguardando, em algum lugar, o momento de ser julgado para ir para o bem ou para o mal? E ficar aguardando. Quer dizer, quem está aqui no planeta... Eu vou começar pela história, já que querem botar como se o mundo tivesse começado há 10 mil anos, né? Então, vamos botar. Quem está lá há 10 mil anos atrás e você agora, você já sabe que a tua expectativa é muito pouca, né? Por quê? Se tem gente já esperando há 10 mil anos, você não sabe o tamanho dessa fila, né, do juízo. Não é uma troça, mas é uma questão de razão, Juarez, para nós avaliarmos. É verdade. O que está acontecendo com essa criação que é produzida, que Deus produz a todo momento, né? Meu pai trabalha todos os dias, e eu também, citou Jesus em seu evangelho, na Boa Nova. Como é que ele está produzindo almas para chegarem aqui e terem a mesma experiência temporal como uma grama, como um animal irracional, como um peixe, como uma bactéria, como o conjunto de moléculas da qual somos formados, como se fôssemos o ser que é o ser carnal, que dispõe de uma consciência religiosa que seria uma alma, que transita aí no espaço e fica guardada em algum momento. As razões ficam muito absurdas. Sem dúvida. É a mesma coisa que negarmos a luz que nós temos hoje. Há 50 mil anos atrás, o homem começou a domesticar o fogo. Tinha luz. Ele começou a quebrar o breu da noite com a luz do fogo. Hoje nós temos outra forma. 50 mil anos depois, evolução. Mas se nós começamos só há 10 mil e vai ter um juízo final, a gente fica se perguntando o seguinte: por que razão da nossa vinda? Por que a razão de toda a ciência que está à nossa disposição, Juarez? Tivemos guerras extraordinárias, né? Interessante o seguinte, né? Para nós espíritas, né, esse juízo final dá a entender que o Pai, o Criador, vai nos julgar, não é? Individualmente, um a um, para que possa até, né? separar as ovelhas dos cabritos. Jesus se referiu várias vezes a respeito, mas para nós ainda, eu só vou colocar agora, né, a ideia do juízo final, como nós substituímos esse termo por ciclos evolutivos. Para a regeneração, por exemplo. Humanidades que passam pelo mesmo processo, humanidades, nesse universo infinito, nos mundos. E Jesus, no sermão profético, profetizou que esses dias chegariam, estamos neles. Já não vai haver onde. E nós, individualmente, a cada reencarnação, nós vamos fazer um juízo daquilo que nós praticamos aqui na Terra, nossos atos individuais, nossas atitudes, nosso comportamento. E que seremos, sim, a cada encarnação, teremos um julgamento. E olha, eu quero dizer para vocês que esse julgador, ele é inclemente, ele é duro, ele não alivia, é a nossa consciência. Podemos Porque dela você não foge nem dormindo. Dela você não vai fugir nem dormindo.
Não dá. As parábolas de Jesus, as parábolas do Senhor Jesus, elas foram todas trazidas à luz de um tempo, de um povo ainda muito endurecido, mas que já tinha o esclarecimento de um Deus único, tinham lá suas revoltas por condições sociais de época, condições de dominação dos romanos, mas Jesus rompe toda essa camada para dizer o seguinte: nós somos os artífices da nossa vida. As suas parábolas são colocadas e vêm até hoje com pouco entendimento da grande maioria, e à luz da doutrina a gente consegue decodificá-las de forma extraordinária, onde eu posso citar, por exemplo, fora da caridade não há salvação. Ele não está dizendo que você tem que ser bonzinho aos olhos, que é o que a gente quer, tudo na matéria, né? Aos olhos dos outros, ou temente a Deus, porque, como você bem colocou, parece que a gente não tem esse julgador que é a nossa consciência, né? A gente, na aparência externa, mostra uma coisa e, internamente, o monstro que somos. Então, fica assim, não, mas eu consigo ser temente a Deus e, ainda mais, consigo enganá-lo, porque eu vou conseguir parecer uma pessoa ótima na sociedade e, por trás, eu sou um psicopata, entendeu? Então, é a forma. Então, é fora da caridade que Jesus diz que a salvação, você se salva do seu egoísmo. Você se salva da sua condição unilateral, né? Você se salva de todos esses sentimentos torpes que estão aí, porque você se coloca em favor do outro, tanto quanto, como ele disse, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, é uma evolução de continuidade. Você falou em ciclos. Quantos ciclos nós já passamos de mundo primitivo para o mundo de provas e expiações que estamos agora? Há caminho de regeneração conforme as nossas atitudes. Não é o planeta que vai ser sacudido e do dia para a noite a gente acorda e diz assim, abre a janela e grita, ô, Juarez, bacana, estamos no regeneração. Não é assim. É regenerando o nosso íntimo, é refazendo as nossas ideias, reprocessando, porque você falou dos múltiplos mundos. Se pegarmos lá no tempo do Egito, a gente pega aqui a caminho da luz, Francisco Canto Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, vai entender a formação das nossas raças com razão, à luz de uma doutrina, mas que busca o conciliar com ciência. Não está fugindo lá. Se você pegar todas as explicações, todas as elucidações, nós estamos nos encontrando. Quantos espíritos, Juarez, caídos da sua razão moral, foram trazidos para esse planeta, porque são múltiplas as moradas do Pai, e a humanidade não está contida só no planeta Terra, como você bem lembrou. Quantos não saíram de lá e vieram para cá? Degredos. Tinham condição tecnológica muito avançada, mas uma condição moral, ética, na verdade, ética moral baixa. Por que eu estou falando em ética e moral? Porque a gente tem hoje, numa razão de uma ciência mais atual, que a ética é o que é bom e é justo em qualquer parte do planeta. Então, é a moral cristã, porque é baseada na lei divina, que é uma lei única. Aí você decorre da ética, filosoficamente, para a moral cristã, como sendo boa e justa em qualquer parte do mundo, não fazendo diferença de quem quer que seja, porque o Cristo não disse sejais cristãos para serem salvos. Ele não disse isso. Quem criou isso foi o homem. Agora, a moral no sentido é o que é certo ou errado. Aí depende. Existem países onde é certo matar o próximo. Existem países onde você pode ser chamado de infiel porque você não está devotado àquela religião específica, que é uma coisa com um pouco mais de 1000 anos, pode ser também. Então, pós-Cristo, né? Então, o Evangelho, o Canrob, só uma parte. O Evangelho de Jesus é um código de ética, de moral comportamental, de vida, de relação entre nós, irmãos, conforme Jesus, que devemos o quê? Qual é a mensagem
que devemos nos amar uns aos outros. Olha, ama a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo não como é? a ti mesmo. Então, ele A nos gente não aprendeu colocou, o básico. A gente não aprendeu o básico. ele E aí nos a gente está colocou, né? preocupado, e estamos preocupados. Me desculpem os nossos irmãos católicos, me desculpem. Eu estou recebendo um aviso do Walter. Espera aí. Walter, vê se agora melhorou. Eu tenho a produção aqui me corrigindo, fica chique isso, é muito legal a produção ali, acompanhamento, a direção e produção do Walter. Então, o que eu estou chamando? Eu não estou fazendo chacota dos nossos irmãos cristãos, como uma vez eu fui taxado, você está falando contra isso. Não, eu estou falando à luz da razão. Se você quiser conversar, a gente conversa. Mas não é brigarmos, nós não vamos brigar. Não tem por que brigar. A gente vai colocar as ideias e vamos dizer o seguinte, nós temos hoje, você tem um celular hoje, é um tablet e um celular e um computador e toda essa tecnologia que está à nossa disposição. Eu falo com o Juarez em Teresópolis, eu estou no Rio de Janeiro, estamos a pouco mais de uma distância por carro de 1h30, possivelmente, quando não tem trânsito, considerando que não tem trânsito. Vamos lá, 1h30 de distância, mas eu falo, no mesmo tempo que eu estou falando com você, Juarez, lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, eu posso ir falando porque nós temos tecnologia. Ora, será que alguém daqui a 100 anos vai discutir essa tecnologia ou vai entender isso como uma evolução que o levou àquilo? Nós tivemos, no advento da Primeira Grande Guerra, as comunicações avançaram muito, usavam o rádio, o telégrafo já tinha sido estabelecido, era primário, se considerarmos hoje, mas um avanço extraordinário da época. Agora, você começar a tua história de vida, negar, inclusive a evolução que Darwin principiou o seu estudo e até hoje influencia a ciência com seus estudos. Tem coisa de Darwin que não estava certa. Bom, ele não veio para acertar tudo naquela época. Né? Vamos pegar lá a tabela periódica. A tabela periódica tem espaços ainda a serem preenchidos até hoje. Está faltando o elemento que não foi descoberto por nós ainda, mas está lá. E de quando ela foi produzida para agora, ficaram mais espaços que já foram preenchidos. Então, a evolução da ciência. Considerar que a luz da doutrina ela não é crítica contra quem crê num juízo final. Ela só é esclarecedora de que existe muito mais do que isso, Juarez. Lei de causa e efeito, consequência. Vamos assumir que nós estamos aqui, não é porque eu tenho que ser bonzinho para ir para um lugar para o céu. Eu tenho que ser melhor do que eu fui antes e me melhorar hoje para o amanhã, porque eu busco uma coisa chamada naturalmente felicidade, que nem eu próprio e você sabemos ou temos uma vaga ideia, mas não sabemos na amplitude. Mas nós estamos buscando a nossa melhora, que é para que as vicissitudes que nos visitavam no passado não precisem se repetir como escola para cada um de nós. Quando não cumprimos a tarefa, quando não fazemos o estudo, nós não repetimos de ano na escola? Sem dúvida. A gente repetia. A gente chegava em casa com aquele... Tem gente hoje que não entende o que é isso. Era um boletim. Eu lembro que o meu era de um papel amarelo cheio de quadradinho. Onde tinha azul, estava legal. Onde estava vermelho, era uma desgraça. Aquilo já era o sinônimo de que eu ia perder horário de TV, que eu não ia sair para a rua, que eu não ia andar de bicicleta. Perdia um monte de coisa. Era perda. Era perda. Se a gente repete hoje o que fizemos de errado no passado, o juízo de relação é que nós vamos continuar perdendo em vez de estarmos no avanço. A doutrina não considera final. Eu queria colocar isso até para te provocar também, porque você é um estudioso. A gente sabe que a doutrina não coloca um final. Ela coloca um tempo de ajuste, de reajuste e de continuidade. Encarnado ou desencarnado, errático ou aqui já encarnado. A gente está vivendo um momento de um plano de evolução. Quando pegamos as obras do senhor Kardec em 11 anos, e a gente chega na Gênese,
que, na verdade, é a parte primeira do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que ele próprio ali faz ajustes muito significativos e alguns tênues de tudo aquilo que tinha sido estudado na obra anterior. Ele não manda apagar o que está no passado, ele melhora o que está no presente. Ele acresce. Nós somos a consequência de acréscimos, olha. A doutrina é fantástica por conta disso, porque ela nos entrega algo que agora eu vou falar, para alguns pode parecer um palavrão. É o chamado livre-arbítrio. E aí você não tem Deus para culpar, Juarez. É verdade. Você não pode ficar esperando que aquele com quem você brigou, seu vizinho, seu parente, seu ex-amigo, seu ex-funcionário e tudo mais, que você levanta a mão para o céu e diz assim, olha, eu fiz o que Jesus mandou. Jesus não mandou nada, ele entregou, né? Mas eu fiz o que Jesus mandou, eu perdoei. Entreguei para Deus, que vai julgar como deve. Né? Aí a gente joga de novo aquela presunção. Primeiro, Deus vai te julgar no juízo final. Vai ser uma fila. Se hoje, no planeta, nós somos 9 bilhões, considerando ainda só esse tempo, que não é o tempo real, mas se a gente fosse considerar ao longo de 10 mil anos, o tempo de mais ou menos 50 anos, porque se vivia muito menos antes, né? Mas se colocar uma média aí de 40, 50 anos, você imaginar a quantidade de alma que Deus vai ter que julgar, até ele vai ficar perguntando quando acaba a eternidade, de tanto que vai ter que julgar. Porque não tem razão. Não tem razão. E o coletivo nos esconde, Juarez. O juízo final a que se refere, não só a Igreja Católica, mas outras crenças, inclusive as não católicas, caso não cristãs, como o caso do judaísmo, como era acontecido, por exemplo, no budismo também. O budismo também tem ali as suas fatalidades de causa e de juízo. Você vai ver que a razão de tudo isso é uma razão temporal muito curta. E é coletivo, porque dilui o ser da sua responsabilidade. Meu amigo, estamos aí já Tempo. no segundo tempo agora, para irmos passar para a parte final. Então, vamos agora ao nosso segundo intervalo e retornaremos aí para a nossa parte final, para a conclusão, para as considerações finais aí do nosso amigo. Então, vamos lá, Walter. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza,
frios e açougue completo, frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. É importante também a gente ressaltar, né, tanto as profecias, né, que nós vemos lá o sermão profético pelo próprio Cristo, e outras mais anunciando esses tempos de mudança, esses tempos de renovação. E, para nós espíritas, aprendemos que os tempos, podemos dizer, do juízo final, do término de um ciclo, eles representam aquela parábola do Cristo, a separação do joio e do trigo, na transição que nós estamos em curso. Nós estamos em curso, não vamos entrar, não, já estamos, está em curso, né? Então, assim como estamos passando por esse período agora, né? A fim de quê? Qual é o objetivo? De adentrarmos numa nova categoria de espírito, o espírito mais amadurecido no bem, na cordialidade, né? Nós podemos dizer na solidariedade, na fraternidade. Mas, para isso, quando nós falamos mundo regenerado, você só regenera o que está degenerado. É importante ressaltar isso. E o que está degenerado? Por que o mundo está como está? É porque os homens estão degenerados. Degenerados em quê? Nos seus sentimentos, nos seus valores éticos, morais, entendeu? Então, essa é a ideia. Né? Conforme o companheiro vem buscar lá, você vê que não é de agora. Ele foi buscar lá no Egito, muito antes, na China. Essa é a ideia, né, que chegaria um momento, e Jesus, dessa transição, onde haveria essa separação. Essa parábola do joio e do trigo nos traz para essa nossa reflexão. Assim, queridos amigos, então, caminhando já para o término do nosso programa de hoje, né? Tivemos aqui uma grata satisfação, uma alegria enorme receber o nosso companheiro. Eu passo agora, retornando a palavra a ele, para ele fazer as suas considerações finais e a nossa prece para encerrarmos o nosso estudo de hoje. É contigo, meu companheiro. Muito obrigado, Juarez. Obrigado novamente a todos. Nossas considerações finais ficam como as considerações que temos em nós mesmos como desafio desse aprendizado que a doutrina nos traz, esclarecedora e que é disruptiva, trazendo uma possibilidade do nascimento de uma esperança de novo tempo. A gente não tem que ter medo de um juízo final, mas da consequência das nossas escolhas, sejam elas quais forem. O que devemos temer são as más escolhas. O que devemos aplaudir são as boas escolhas. E, para isso, não precisa de professor. Está no íntimo de cada ser, onde as leis divinas estão bem escritas. O juízo final, ele não existe, mas a nossa consciência é permanente, lembrando o Juarez, quando ele colocou o juiz permanente de todos os instantes em nós. Podemos até mentir para nós mesmos, nos ludibriarmos, mas temos o encontro dessa consciência a todo e qualquer momento que nós somos chamados à razão. Então, estamos vivendo uma transição planetária, a evolução é natural, não existe um juízo final, porque seria derrogar ao homem a razão de sequer ter o recurso de buscar a melhora ou o refazimento do seu espaço. Deus é de amor, Deus de justiça, não é de um senhor que vai causar a dor permanente que se locupleta com isso. Temos que tirar essa consciência e, em vez de sermos tementes a Deus no temor, devemos ser devotados à razão dessa luz, dessa lei divina. A nossa chamada é que nós estamos numa oportunidade da razão. Já vivemos tempos onde a ciência nos esclarece e tudo que está à nossa volta nos traz a razão. Que usemos essa razão de modo bem consciente. A razão do Cristo é uma razão de amor, de solidariedade. Ele, em momento algum, disse para seguirmos essa ou aquela religião. Ele só disse: ama Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então,
responsabilizando-nos por nós mesmos em bem fazer, estamos amando o nosso próximo e buscando essa bilateralidade que vai nos possibilitar uma convivência melhor, porque hoje em dia nós estamos precisando, embora uma sociedade vasta, aprendermos a conviver um para com os outros e entendermos que não tem só o hoje, que o amanhã nos pertence tanto quanto o ontem, que foi escola para cada um de nós. A todos o nosso muito obrigado e levanto o pensamento a Deus, nosso Pai, ao doce Rabi, irmão maior e médico de nossas almas, Jesus, a toda a espiritualidade amiga, essa espiritualidade diretiva do SEAC, da sua sociedade de amor e caridade, nós rogamos que a todos vocês que vão nos acompanhar e nos busquem em mídias futuras, tenham para si o estudo dessa doutrina que é esclarecedora, levando em conta que o juízo final não existe, mas existe a razão das nossas consciências e da possibilidade do nosso refazimento através de uma lei de amor e justiça que é de Deus. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto